informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. Prédios do frigorífico de peixe de Dourados viraram elefante branco. Novo capim da Embrapa é tido como reinício para as braquiárias. Após primeiro prejuízo de sua história, BRF muda a estratégia. A empresa da Noruega pode comprar fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. O Senar vai construir um centro de excelência em bovinocultura de corte em Campo Grande. E veterinários não chegam a consenso sobre maus tratos a animais em rodeios e vaquejadas. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais pancadas de chuva devem ocorrer nesta terça-feira na região de Dourados. O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam e devem cair garoas fracas. O calor menor hoje, com máxima de 30 graus. E na noite de domingo choveu quase 25 milímetros registrados na Embrapa de Dourados. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações fecharam ontem na região de Dourados com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135,00 à vista pela arroba do boi gordo. No JBS de Ponta Porã, a R$ 136 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda a R$ 122,00 no Brasil Global e a R$ 125 a prazo no JBS. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 24,50 e a de soja a R$ 59, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,15 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um homem de 37 anos morreu no domingo após a caminhonete em que estava bater em uma anta na BR-262, próximo ao distrito de Salobra, em Miranda. O motorista bateu no animal e em seguida perdeu o controle do veículo, que capotou e foi parar fora da pista. O corpo de bombeiros foi chamado para retirar a vítima, que ficou presa às ferragens. Segundo a Polícia Civil de Miranda, o homem estava a caminho de Corumbá. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental prendeu 2 homens de 32 e 59 anos que foram flagrados na região da Gleba Azul, em Viema, com armas, munições e um jacaré abatido. O caso aconteceu no domingo durante fiscalização na área rural de Viema. Os caçadores foram flagrados com o animal em uma picape Fiat Strada. No veículo estavam também as armas e as munições. Os 2 indivíduos, moradores da Gleba Ouro Verde, retornavam da caçada. Com eles, havia uma espingarda calibre 22, uma espingarda calibre 28, além de 10 munições. A Yara, empresa norueguesa, estuda a aquisição das instalações da fábrica de nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. No Brasil, desde 1977, a Yara consolidou de vez sua presença no país em 2013, quando comprou o negócio de fertilizantes da Bunge. No ano passado, o Brasil representou 30% das 36 milhões de toneladas produzidas pela Yara em todo o mundo. Faturou algo como 3 bilhões de dólares no Brasil. Agora, a Yara lança os olhos sobre a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras. O estudo informa que a indústria de Araucária, no Paraná, vale cerca de 350 milhões de dólares. A de Camaçari, na Bahia, 500 milhões, a de Laranjeiras, em Sergipe, 600 milhões, e a construção de Três Lagoas está avaliada em 700 milhões de dólares. Todavia, a fábrica de Araucária usa resíduo asfáltico para produzir ureia, menos competitivo que o gás natural. As unidades da Petrobras de Sergipe e da Bahia estão longe dos mercados consumidores do centro-oeste e do sul. Concluem que a fábrica de Três Lagoas é a mais atrativa. Está no centro-oeste, próxima do sul e sudeste, além de ter conexão para adquirir gás boliviano. Dourados deixou de receber 6 milhões e 500 mil reais de recursos federais e as obras de construção do frigorífico de peixe viraram elefante branco. Os recursos faziam parte de um convênio entre a Prefeitura e a União que venceu em 31 de dezembro de 2015, sem que houvesse a aprovação do projeto ou o cumprimento das formalidades do convênio e liberação dos investimentos, noticiou o site Dourados Agora. No local, o que restou foram marcas de abandono, depredação e furtos. O engenheiro agrônomo Maurício Xavier Cury, membro da cooperativa MS Peixe, lamentou o ocorrido. Segundo ele, o frigorífico era a expectativa para incentivar a piscicultura na região de Dourados e tirá-la do fundo do poço. Para se ter uma ideia, a estimativa de Maurício é de que 70% dos tanques de produção de peixes estão desativados. O abandono da atividade por parte dos piscicultores ocorreu devido a uma série de empecilhos que impossibilitaram que a atividade em Dourados se desenvolvesse. Um dos fatores é a concorrência com estados como Paraná, Mato Grosso e Tocantins, que conseguiram baratear os custos de produção e derrubar a concorrência com os produtores da Grande Dourados, que somam hoje 700 hectares de tanques parados. O pescado comercializado em supermercados e peixarias vem de fora do estado. Sem campo, os produtores daqui decidiram aguardar um melhor momento para retomar as atividades, destacou o Maurício Xavier. A estimativa é que se os 700 hectares estivessem em pleno funcionamento, junto os tanques poderiam produzir mais de 14 mil toneladas por ano. Durante a Dinapec, a dinâmica pecuária ocorrida na semana passada na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, uma outra variedade importante de capim foi apresentada, a Ibiporã, que na língua guarani significa belo começo
E essa é a intenção da equipe de pesquisadores da Embrapa ao desenvolver o primeiro híbrido de braquiária da empresa, a BRS RB 331. A cultivar é resultado do cruzamento de braquiária rusisiensis com a braquiária brisanta e reúne as melhores características de cada uma delas, na opinião dos envolvidos na criação do material, e que consideram um novo início para as pesquisas em melhoramento de braquiárias no país. A cultivar apresenta excelente resistência às cigarrinhas de uma brisanta e o alto valor nutritivo da rusisiensis, disse a melhorista da Embrapa, Cacilda Borges do Vale. O material é aproximadamente 13% melhor em qualidade nutricional que o capim mais utilizado no Brasil, o marandu. E isso proporciona um ganho de peso por animal maior, ao redor de 17%. Ela ressaltou ainda o fato de ser o primeiro híbrido de braquiária desenvolvido pela Embrapa em parceria com a Associação para o Fomento à Pesquisa de Forrageiras, fortalecendo o Brasil como o único país que faz melhoramento genético deste gênero. 4 anos após chegar à BRF, União da Sadia e da Perdigão, e promover uma ampla reestruturação com corte radical de custos e de pessoas, da presidência ao chão da fábrica, o empresário Abílio Diniz, ex-dono do Pão de Açúcar, sofreu um baque. Para o mercado, ficou claro que a companhia não pode ser gerida como a Ambev dos alimentos, conforme anunciou o empresário em 2013, ao aceitar o convite do fundo Tarpon, um dos maiores acionistas desse grupo, para criar a nova BRF. O atual comando promete um plano para tirar a empresa da crise. A gigante perdeu 372 milhões de reais em 2016, o primeiro prejuízo da sua história. A fusão que formou a BRF foi anunciada em 2009. A diretoria atribuiu o mau desempenho à alta dos custos de matérias-primas, como o milho, à recessão no Brasil e ao câmbio. Mas não foi só isso, segundo algumas fontes. Tentaram pilotar a BRF como se fosse a Ambev, centrada em marcas, mas esqueceram de um componente importante. A empresa cria porco e galinha, disse Gabriel Lima, analista de alimentos e bebidas do Bradesco BBI. Seguindo a forma do conglomerado cervejeiro, baseada na meritocracia e no corte de custos, a BRF de Abílio, presidente do Conselho, e de Pedro Faria, presidente executivo vindo da Tarpon, renovou os quadros com profissionais do mercado financeiro e acelerou a internacionalização do negócio. Mas, na avaliação do mercado, o atual comando tem tido dificuldade em lidar com questões estruturais, como a volatilidade das commodities e a gestão da cadeia de produção agrícola. Os gestores da BRF só descobriram agora que o porco tem 4 patas. Trabalhar a marca é importante, mas o DNA da empresa é a agroindústria, disse uma pessoa familiarizada com os desafios do grupo BRF. O Senar anunciou a construção de um centro de excelência em bovinocultura de corte, agregado à sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. As obras estão sendo feitas em parceria com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, FamaSul e Embrapa. O objetivo do espaço é oferecer educação profissional de nível médio, técnico e até superior, nas modalidades presencial e à distância, para a capacitação de mão de obra para trabalhar com a criação e cuidados de bovinos. A área do centro será de aproximadamente 3.200 metros quadrados e contará com 7 blocos com laboratórios didáticos de informática, área de convivência e outros departamentos. Segundo a FamaSul, o término da construção e inauguração do espaço estão previstos para o fim de 2017. O grupo Tereos, que mantém 7 usinas de açúcar, etanol e energia na região noroeste do estado de São Paulo, recebeu o governador Geraldo Alckmin em inauguração de armazém de açúcar e anunciou investimentos de 60 milhões de reais. O novo armazém de açúcar tem capacidade para estocar 80 mil toneladas de açúcar VHP a granel. Os 60 milhões contemplam investimentos na capacidade de moagem e de produção de açúcar e em equipamentos nas áreas industrial, agrícola e de cogeração de energia. A Tereos vai ampliar em mais 2 milhões de toneladas a sua capacidade.
Com isso, a moagem das usinas da Tereos no Brasil crescerá 10%, de 20 milhões para a safra 2017-2018, saltando para 22 milhões de toneladas de cana para a safra 2020-2021. A Tereos é o terceiro maior produtor de açúcar do mundo. Na pontinha do território montanhoso, ao extremo noroeste de Roraima, próximo à fronteira com a Venezuela, os índios Yanomamis descobriram, ao longo dos séculos, de que vários tipos de cogumelos que brotam espontaneamente na floresta tropical, apenas são 16 deles comestíveis. Agora esse conhecimento ancestral se materializa em embalagens sofisticadas para atender ao exigente mercado gourmet e estão à venda desde maio de 2016 no mercado de Pinheiros, em São Paulo. É a primeira vez que os cogumelos nativos são comercializados. A descoberta da viabilidade econômica das espécies brasileiras foi feita pelo antropólogo Moreno Saraiva Martins, que percebeu o interesse dos índios em vender sua produção quando realizava estudos na tribo. Arquivos de áudio que circulam na internet têm espalhado boatos sobre supostos casos de mal da vaca louca em Niterói, no Rio de Janeiro. Um deles chega a falar em 7 mortes. As autoridades de saúde negam. Segundo elas, o que há na verdade são 3 casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob, a DCJ. Não houve notificações de mortes. Doença neurodegenerativa sem cura, a DCJ tem uma variante conhecida como VDCJ, que é uma espécie de versão humana do mal da vaca louca. Mas, segundo as autoridades, não há, até o momento, qualquer evidência da relação dos casos de Niterói com o consumo de carne bovina. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Veterinários não chegaram a consenso sobre maus tratos a animais em rodeios e vaquejadas. Não há consenso entre veterinários sobre maus tratos a animais em rodeios e vaquejadas. A comissão especial que discute proposta para alterar a Constituição e incluir rodeios e vaquejadas entre as expressões artístico-culturais do patrimônio cultural imaterial brasileiro ouviu nesta quarta-feira 2 veterinários sobre o assunto. Vânia de Fátima Plaza Nunes, representante do Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal, já realizou perícias veterinárias para o Ministério Público em pareceres sobre maus tratos a animais em rodeios e vaquejadas e relatou as lesões encontradas. Essa é a finalidade da prova, que é derrubar o animal com as 4 patas para cima, derrubando o animal única e exclusivamente pela cauda. Estou falando do rabo do animal, que é a coluna vertebral do animal. E é essa coluna vertebral que a gente traciona e coloca todo o peso para derrubar um animal. Desses locais da coluna, dos espaços intervertebrais, saem terminações nervosas que vão ser responsáveis por inervar uma série de estruturas, sejam na pele, nos ossos ou nas vísceras dos animais. Já Hélio Cordeiro Manso Filho, professor de veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, levou estudos científicos mostrando que os animais são capazes de competir nas vaquejadas e rodeios sem danos. No final do ano foram feitas 2 grandes vaquejadas no estado de Pernambuco. É a vaquejada de Garanhuns e a vaquejada de Bezerro. E nela, os animais já, como regra da BEVAC, usavam protetor de cauda e outras, juiz de bem-estar, boa alimentação, curral tratado direito, e esses animais foram acompanhados. Não é? É importante observar que o uso do protetor de cauda protege a musculatura que tem na cauda. A cauda tem a musculatura para se movimentar.
ela faz parte como uma grande proteção do tecido neural final que tem na base da cauda. Henrique Carvalho de Araújo, vice-presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB de Alagoas, que também participou da audiência, informou que não há posição oficial do Conselho Nacional de Veterinária sobre o assunto, mas 20 dos 24 conselhos regionais da categoria apoiam a regulamentação dos esportes com animais. Ele destacou que a vaquejada movimenta quase 800 milhões de reais por ano no Brasil e gera 16 mil empregos, a grande maioria no Nordeste. Ele disse também que só 0,5% do rebanho nacional participa de rodeios e vaquejadas e que cada animal só compete uma única vez. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir também ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.